Glória a Deus! Chegamos no capítulo 4 de 1 Samuel, bom demais! E através desse vídeo, então, vídeo de número 271, leitura bíblica, que eu vou aqui deixar registrado e compartilhar com você a leitura do capítulo 4 de 1 Samuel, que tem como epígrafe o título "E a palavra de Samuel espalhou-se por todo o Israel". Os filisteus tomaram a arca nessa época e os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afec. Os filisteus disputaram suas forças em linha para enfrentar Israel e, intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus que mataram cerca de 400.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Então, mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acamparam a arca da aliança de Deus. Acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram, tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessa. Ou nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi tão grande, Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. A morte de Eli. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estavam preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus dois filhos, Ofni e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus,
Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Eli liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Enquanto morria, as mulheres que ajudavam disseram: "Não se desespere, você tem um menino." Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: "A glória se foi de Israel, porque a arca fora tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido." E ainda acrescentou: "A glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada." Aleluia, glória a Deus. Capítulo 4 do livro de 1 Samuel. Ele descreve a derrota de Israel pelos filisteus e a captura da Arca da Aliança, marcando um período de juízo divino. A falsa confiança na arca como amuleto, a morte dos sacerdotes ímpios Ofni e Finéias e a morte de Eli evidenciam a partida da glória de Deus, Icabode, destacando que a obediência supera o ritualismo. Esse capítulo são 22 versículos e ele pode ser dividido em 4 partes. A primeira, que vai do versículo 1 ao 4, vai falar sobre a derrota e a falsa confiança. Israel perde uma batalha inicial para os filisteus em Ebenezer. Em vez de se arrependerem, os líderes trazem a Arca da Aliança de Siló, tratando-a como um amuleto mágico e proteção, sem buscar a Deus sinceramente. Versículos 5 ao 11 vai falar sobre a captura da arca, né? Os filisteus temem inicialmente, mas lutam com velocidade, derrotando Israel novamente. 30.000 mortos, capturando a arca e matando os filhos de Eli, Ofni e Finéias, conforme profetizado. Versículos 12 ao 18 vai falar sobre a morte de Eli. Ao saber da captura da arca e da morte de seus filhos, Eli, já com 98 anos, cai da cadeira, quebra o pescoço e morre, encerrando seu juízo por não corrigir seus filhos. Icabode, a glória se foi. Versículo 19 ao 22. A nora de Eli morre no parto e nomeia o filho de Icabode, significando que a glória se foi de Israel. Um lamento pela perda da presença manifesta de Deus. Algumas lições. Deus não é amuleto. A presença física de um símbolo religioso, a arca, não garante vitória sem obediência e relacionamento com Deus. Que coisa linda nós podemos extrair daqui, né? Consequências do pecado. A negligência na liderança e o pecado dos sacerdotes trouxeram consequências trágicas para toda a nação. A glória de Deus. O capítulo enfatiza a seriedade de valorizar a presença de Deus e não tratá-lo com desprezo ou clivilidade. Quais os ensinamentos nós podemos extrair desse capítulo? Capítulo 4 de 1 Samuel nos ensina sobre a periculosidade de confiar em nossas próprias forças ou em objetos, em vez de buscar uma relação íntima com Deus, né? Ao invés de buscar uma relação íntima, uma relação genuína com Deus. Na vida cotidiana, isso se aplica como um lembrete para que os cristãos não tornem a oração
a leitura da Bíblia ou os sacramentos em meros rituais ou superstições. A confiança deve estar em Deus e em sua fidelidade, não em símbolos ou práticas que podemos controlar. Curiosidade: a palavra Ebenezer significa pedra de ajuda, que mais tarde é utilizada em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, como um marco da ajuda de Deus ao povo de Israel. Este capítulo é um exemplo claro de como a idolatria e a falta de fé podem levar às consequências desastrosas, algo que é um tema recorrente na narrativa bíblica. A Arca da Aliança capturada não pode ser mantida pelos filisteus, pois uma série de desgraças acontecerão com eles, demonstrando a proteção, ou aconteceram com eles, demonstrando a proteção de Deus sobre o seu próprio nome e presença. Amém? Deus abençoe, fica aí a leitura do capítulo 4, com um breve relato, um breve comentário. Um grande abraço desse que vos fala, pastor Geraldo Magela, e até o próximo vídeo, querendo Deus.